bom dia, queridos irmãos, bom dia a todos que estão aqui presentes, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, bom dia a todos que estão em casa, estão em outros locais, acompanhando online. Vamos orar a Deus nesse momento, dando início a mais um culto da brecha, esse momento maravilhoso em que podemos ter o privilégio, a oportunidade de estar na casa do nosso Deus, orando, buscando um pouco mais de Deus, intercedendo pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela nossa cidade. Então, oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por essa manhã gloriosa, em que podemos estar na Tua casa, Deus, na Tua presença, Pai, nos prostrando diante de Ti, Pai, colocando, Deus, diante de Ti as nossas petições, ó Pai, dando continuidade, ó Deus, a esse trabalho, ó Pai, a esse momento de oração, ó Deus, que tem sendo de grande benefício para nossas vidas, e que o Senhor, Pai, continue falando conosco, continue abençoando a cada um, Pai, que está participando, ó Pai, desse momento, que o Teu Espírito Santo venha falar poderosamente conosco nessa manhã. Assim nós oramos e te agradecemos, no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos então dar início à nossa adoração, louvando o hino da harpa, número 121. Jesus, da minha vida a luz, hoje me salvando, me perdoando, passeando me conduz. Maravilhoso, sim, me salvou a mim. Maravilhoso, é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, Cristo que salvou a mim. Maravilhoso, glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas terras me achou, Obrigado, Jesus. e eternamente me amou. Dia abundante, idoso bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, maravilhoso é Cristo, pois salvou a mim. Maravilhoso e glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim. Glória. Também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois Ele salvou-me a mim. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e glorioso é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus, maravilhoso é Cristo que vive em nós. Glória a Deus. E nós devemos sempre louvar a beleza da sua santidade, porque nós sempre vivemos alegres, porque servimos a um Deus vivo, maravilhoso. Amém? Vamos continuar adorando com o hino 440.
440. Acho que esse nós temos que cantar no gogó. Esse não vai carregar, não. Não? Então, Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz, fazem já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, no coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres lá no céu os seus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. aleluia, glórias a Deus. Sempre devemos fazer a vontade de Deus, agradá-lo em tudo, com a nossa maneira de viver, com tudo que nós temos, não é verdade? E que Deus seja adorado em tudo nas nossas vidas. Nós agora vamos continuar adorando a Deus, nesse momento de oferta. Eu queria chamar aqui o pastor Rony Frois para trazer uma palavra de oferta para nós. Graça e paz, igreja, amém, bom dia em nome de Jesus. Graça e paz aí você que está na sua casa ou nos acompanhando aí através da mídia, né, no trabalho, no trânsito, enfim, que está conosco também nesse momento. Vamos então uma breve reflexão sobre a oferta, e eu queria trazer a oferta dos 3 P's, exatamente isso, a oferta, dos 3 P's. A oferta também está estabelecida em 3 P's, ou 3 pilares, que é o porquê, para quem e para quê. Por que ofertar, para que ofertar e para quem ofertar. Bom, em primeiro grau, por que ofertar? Porque a oferta já está estabelecida muito antes até mesmo do dízimo. Antes muito de estar registrado e consagrado na Bíblia o mandamento acerca do dízimo, a oferta já estava estabelecida. O primeiro ato, inclusive, no livro de Gênesis, até mesmo para consagrar esse momento, para não restar dúvida quanto à questão primordial, espiritual e principal da oferta a Deus, esse momento se estabeleceu no livro, inclusive registrado no livro de Gênesis, lá no começo com a primeira família. Então, por essa razão, é porque nós ofertamos. Ofertamos porque obedecemos a palavra, porque cremos na promessa de Deus acerca da prosperidade, acerca da fidelidade, acerca de repreender o devorador, acerca de consagrar
né, as nossas rendas, consagrar os nossos ganhos. Então, é por essa razão por que ofertamos. Para que ofertamos? Ofertamos para que haja mantimento na casa de Deus, assim mesmo como está consagrado na palavra, para que as pessoas tenham assistência, né? A nossa igreja mesmo, né, se vale muito, né, das ofertas para prestar a assistência social, né? E independentemente até mesmo dos domésticos na fé, mas principalmente aos domésticos da fé, assim como consagra a Bíblia. E para quem nós ofertamos? Nós ofertamos literalmente para Deus, né? E por que ofertamos para Deus? Porque nós reconhecemos Ele como nosso Senhor, Ele como nosso provedor, e é a título de honra por essa razão que ofertamos. E o dízimo depois já está consagrado por mandamento, nós assim também cumprimos porque somos obedientes. Enfim, em seguindo esses pilares, esses 3 P's, né, sabendo por quê, para quê e para quem, nós não temos, né, dúvida nenhuma, e todos nós temos uma bênção para contar acerca, né, do tempo de fidelidade. Também da mesma sorte, temos histórias para contar acerca de algum tempo que fomos infiéis, porque nós aprendemos, quando então estabelecemos em nós o princípio de cumprir os dízimos e as ofertas, né, nós testemunhamos a toda sorte, a todo tempo, a assistência e a providência de Deus. Da mesma maneira, se não somos fiéis, nós também podemos testemunhar a desassistência de Deus, porque Deus é justo. Mas então, como já temos por princípio, né, tomado, já flui nas nossas veias, graças a Deus, né, e vemos realmente a provisão de Deus na nossa vida e na vida dos nossos irmãos também, na sua casa, né, na sua vida, por essa razão que nós nos estabelecemos assim, na fidelidade com Deus, até que Jesus venha. Amém? Então você aí na sua casa, se já separou a sua oferta para trazer aqui, na casa do tesouro, na casa do Senhor, você faça assim. Se caso não, você já tem o comando, né? Temos a conta da igreja, que hoje porventura não aparece aí para você, mas você até já decorou. Igreja Obra do Senhor Aruama, o banco é Bradesco, a agência é 1882 e a conta é 16020-2, né? Isso já está decoradíssimo, né? E você anota aí na agenda do seu celular, anota, né, na faixa de contatos do seu WhatsApp, enfim, e mantém, né, a sua fidelidade com Deus, conforme foi proposto, porque, para quem e para que, de fato, vai se estabelecer na sua vida. Amém? Vamos então orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por esse momento em que sabemos por quê, para quê e para quem nós nos mantemos fiéis, por quê, para quem e por que nós somos firmes com esse propósito, ó Deus, e esse mandamento dos dízimos e das ofertas. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento em que, mais uma vez, estamos semeando numa terra altamente produtiva, numa terra altamente eficaz, ó Deus, onde absolutamente nenhuma semente se perde. E no tempo certo, o Senhor mesmo é quem dá os nutrientes, é o Senhor quem rega, é o Senhor quem dá o crescimento, faz enraizar, crescer, fortalecer e multiplicar para a tua honra e para a tua glória. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos dar continuidade então, irmãos, nesse momento. Esse momento é um momento muito importante também. É o momento dos testemunhos, né? É um momento que nós temos oportunidade de contar as bênçãos, de dar testemunho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E se alguém nessa manhã tem algum testemunho, a Alice está vindo trazer a oferta dela, né, Alice? Amém. Nesse momento, se alguém tem algo para contar, é
essa é a hora. Diz. Bom dia, gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma gratidão no meu coração que essa madrugada eu acordei tarde, acordei 6 horas da manhã, normalmente eu acordo mais cedo, mas um desejo muito grande de estar aqui para orar. Eu estava sentado ali quando estava sendo ministrada a palavra dos 3 porquê. Por que eu estou aqui, né? Pelo amor que eu tenho à obra do Senhor e por essa razão de Deus ter me trazido aqui. Então fica registrada a minha gratidão que hoje acordei com muita vontade de estar no templo para orar. E o que me veio muito forte foi aquela passagem de Simeão e Ana que estavam lá no templo. Então fica registrado e eu deixo aqui a minha gratidão por esse momento de estar aqui na casa do nosso Deus para orar e não vejo a hora de estar de joelhos para orar nesse momento. Isso é para a glória do nosso Deus. Amém? Mais alguém? Senão nós vamos dar início à palavra dessa manhã. E o tema é o seguinte: a última visão foi gloriosa. A última visão foi gloriosa. E nós vamos ver por que foi gloriosa. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e 11. E diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai, queremos te agradecer, Pai, por essa porção, Deus, da Tua Palavra, e que nessa manhã, Pai, essa palavra venha regar, Pai, a nossa fé, o nosso coração, e venha, Deus, nos dar, Pai, uma direção, um entendimento que Tu queres para cada um de nós, Pai. O Senhor venha nos abençoar com essa palavra, que cada um receba de Ti o que o Senhor tem preparado para essa manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração após eu ler um texto também que está lá em Lucas, né? Depois vou dar uma passada lá em Lucas, capítulo 24, que fala daqueles 2 discípulos que iam para o caminho de Emaús. E eles tiveram um entendimento errado, né? De Jesus, da missão de Jesus, né? Eles estavam com a visão encoberta. E o mesmo autor do livro de Lucas, ele vem dizer aqui em Atos que a última visão que nós temos de Jesus, né? Pela fé, mas aqueles do passado, aqueles profetas, aqueles discípulos, a última visão que eles tiveram de Jesus não foi Jesus pendurado no madeiro, né, ensanguentado, e não foi Jesus no sepulcro. Essa não foi a última visão, porque Jesus disse que convinha que ele padecesse na mão dos pecadores e que fosse escarnecido e fosse morto, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria, né? Ele ressuscitaria. E Jesus, ele nunca deixa de cumprir o que ele promete. Só que as pessoas, né? Aqueles homens, aquelas mulheres, eles esqueceram dessa palavra. E Jesus, quando estava com eles, sempre falava sobre isso. Várias vezes falava que convinha que ele padecesse, né, que morresse,
e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, uma vez, até repreendeu a Jesus, dizendo: não, mestre, isso não pode acontecer contigo, não, isso jamais vai acontecer. E Jesus, ele entendendo que era Satanás ali em Pedro, ele disse, né: atrás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, né? E aqueles homens de Emaús, eles estavam a caminho de Emaús, eles estavam com essa visão encoberta. Eu quero dar uma passada rapidamente, porque o nosso tempo aqui é curto, só para vocês lembrarem que no dia que Jesus ressuscitou, né, no primeiro dia da semana, lá em Lucas 24, no dia que ele ressuscitou, de madrugada, foram as mulheres, né, levar especiarias que tinham preparado lá no sepulcro, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E essas mulheres, elas vendo aquela cena, elas correram para os discípulos e falaram que o mestre não estava mais lá no sepulcro. E apareceu 2 anjos dizendo para ela: por que procurais entre os mortos o que vive? Olha que glorioso, né? Por que procurais entre os mortos o que vive? Jesus, ele disse que ele morreria sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, no domingo, quando completou o terceiro dia, ele não poderia estar ali, porque a palavra de Jesus, ela não volta atrás, né? E Deus, ele confirma, né, tudo aquilo que Jesus fala, porque Deus e Jesus são um, né? E então aquelas mulheres anunciaram aos discípulos, só que eles, ao invés de crerem de pronto e ficarem alegres, eles começaram a duvidar. E aquelas palavras daquelas mulheres soaram aos ouvidos dele como desvario, achando que elas estavam loucas. E Jesus e Pedro correu ao sepulcro, foi lá no sepulcro e viu apenas o lençol, né, de linho jogado no chão, e não compreendendo, né, aquilo que estava acontecendo. E aí fala aqui que 2 discípulos, né, no versículo 13, no mesmo dia iam para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eu tive pesquisando, 60 estádios equivale aproximadamente a 11 quilômetros. Então eles saíram de Jerusalém e foram caminhando em direção a essa aldeia e conversando entre si, né, de tudo que tinha acontecido, como que desistido, desanimado, acabou, né? Acabou tudo. Aquele que nós pensávamos que fosse remir a Israel morreu, né? Os nossos príncipes mataram e nós não temos mais esperança. Então ali, para eles era o fim. O fato deles estarem indo de Jerusalém para Emaús é como se eles tivessem deixado tudo para trás, tudo que Jesus falou, né? Todas as promessas, é como se eles tivessem abandonado tudo, acabou. E aconteceu que Jesus apareceu ali junto deles, e diz aqui a palavra que Jesus foi caminhando junto com eles e perguntou: o que vocês discutem pelo caminho? E eles falaram para Jesus: você é peregrino em Israel e não sabe das coisas que aconteceram, né? E aí Jesus pergunta: quais? E eles falam tudo, né? Nós esperávamos que Jesus, que foi profeta poderoso em obras e palavras, ele remisse a Israel, mas os nossos príncipes mataram ele, e hoje já é o terceiro dia que tudo aconteceu. E até umas mulheres foram lá no sepulcro e viram que ele não estava mais lá, e dizem que teve uma visão de anjos, né, que dizem que ele vive, né? Olha a palavra deles: os anjos dizem que ele vive, mas eles não acreditaram.
E alguns que estavam conosco também foram e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Olha a palavra de Jesus para esses homens. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha o que Jesus chama eles, ó nécios, quer dizer loucos, e tardos de coração, para crer. Jesus ele esteve com os discípulos 3 anos e meio, fazendo milagres, curando, salvando, ressuscitando os mortos, pregando o evangelho da salvação. E mesmo depois de Jesus ter dito tantas vezes que convinha que ele teria que padecer na mão dos pecadores e morrer, mas ao terceiro dia ressuscitasse, eles sabendo que as mulheres foram lá e não viram Jesus, eles não lembraram que Jesus tinha dito essas coisas. E nós não podemos achar que as palavras de Jesus não se cumprem. Nós não podemos achar que é o fim, que Jesus não está conosco. Lá em Mateus 28, no último capítulo, quando Jesus ele dá o último mandamento, né? Antes de subir, que é ide a toda a criatura, a toda a nação e pregai o evangelho, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos de todas as nações. E eis que estou convosco todos os dias. Então, irmão, Jesus ele está conosco todos os dias. Tem algum problema na sua vida de saúde? Jesus não o abandonou, ele está conosco. Tem uma doença incurável? Jesus continua conosco. Tem um problema financeiro difícil de resolver? Jesus ele continua conosco. Nós temos um guia, nós temos um mestre, que a sua palavra não falha, não importa o problema, não importa a situação, Jesus está conosco. Só que às vezes a gente só crê quando a circunstância é favorável, quando acontece alguma coisa boa, mas quando pode tudo dar errado, Jesus está conosco, né? Jesus ele falou certa vez para os discípulos: vocês serão entregues aos sacerdotes, aos príncipes, aos reis, e perseguirão vocês e matarão até alguns de vocês, mas nenhum cabelo da vossa cabeça vai cair por terra, porque Jesus ele está conosco, e nada vai acontecer se não for da sua vontade, e se acontecer, ele vai nos dar o consolo, ele vai nos dar a resposta, ele vai estar conosco. E a maior promessa nós já temos, que nós vamos estar com ele na glória, né? Naquele grande e glorioso dia da sua volta. Então, irmãos, quando aqueles homens falaram isso para Jesus, Jesus chamou eles de nécios, de tardos de coração. E aqui diz que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E Jesus explicou novamente para eles, pregou, lembrou de tudo que os profetas falaram a respeito dele, desde Moisés, que convinha que acontecesse aquelas coisas. E eles foram caminhando, e quando eles estavam chegando, Jesus ele deu a entender que ia para mais longe, e eles pediram que ele entrasse na casa deles, né? Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles, né? E quando ele assentou à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu. E quando ele partiu o pão e deu a eles, abriram-se então os seus olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então, naquele ato, eles viram que era realmente o Filho de Deus que estava ali com eles. Aí o que eles falaram um para o outro? Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Então, irmãos, eles começaram a pensar: poxa, nós estávamos caminhando com ele, e agora a gente pensa, não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras? E o que eles fizeram? Eles voltaram
11 quilômetros para Jerusalém, com alegria, porque ele já tinha conhecido que Jesus era o Filho de Deus, estava vivo ali. Então eles voltaram e viram todos os discípulos aí conversando, né, sobre esse caso que as mulheres falaram. Então eles falaram o quê? Olha, é verdade mesmo, ele apareceu para a gente também quando a gente estava indo para Emaús, e é Jesus mesmo, ele está vivo, ele ressuscitou. Então eles começaram a alegrar-se. E depois Jesus, como ele nos ama e ele não quer deixar dúvida no nosso coração, que ele sabe da nossa incredulidade, ele sabe da nossa dificuldade, né, para crer, ele apareceu aos 11, né, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles tiveram a certeza que Jesus estava ali, porque Jesus, ele disse: por que estás perturbados e sobem tais pensamentos? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai-me. E vede, pois o Espírito não tem carne nem osso, como vede que eu tenho. Então ali Jesus pediu alguma coisa para comer, ele comeu ali com eles viram que era Jesus, e ele começou a dar mandamentos a eles ali pelo Espírito Santo. Então, irmãos, Jesus, ele não apenas morreu, ele não apenas sofreu, ele ressuscitou, e porque ele apareceu para os discípulos, e quando ele apareceu para os discípulos, ele estava querendo falar conosco também, ele estava aparecendo para nós também, dizendo que nós devemos permanecer com a nossa fé firme, não deixar a nossa fé ser abalada por nada, porque ele vive, como diz o nele vive, e ele está aqui, ele está aí com você na sua casa. Nós não podemos duvidar, não importa o que esteja acontecendo, Jesus está conosco. Não vamos permitir que Jesus, ele apareça para nós e nos repreenda e nos chame de loucos, né? E tardos de coração. Para quê? Porque nós já temos muitas provas, nós já ouvimos muitas pregações, nós não podemos duvidar do que os profetas falaram no passado e do que nós ouvimos no presente, no templo, e com aqueles que são os ministros de Deus enviados para alimentar a nossa fé. E para terminar, eu volto àquela palavra, quando Jesus, ele ali já não era só poucos discípulos, mas no meio de muitos discípulos, ele ali deu os mandamentos, né? E depois que ele acabou de falar, como que Jesus desapareceu deles? Não foi diante dele, não foi no sepulcro sendo enterrado, foi subindo aos céus. Jesus foi subindo aos céus e se escondeu numa nuvem. Então essa foi a última aparição de Jesus, indo para o céu. Por isso que eu coloquei, a última visão foi gloriosa. Essa é a visão que nós temos que ter de Jesus, subindo ao céu. Ninguém matou Jesus, ele deu a sua vida, porque ele diz que ele tem poder para dar e tem poder para tornar a tomá-la. Então Jesus, ele veio aqui, entregou a sua vida para fazer a vontade de Deus e subiu depois que tinha se cumprido tudo. E o anjo falou: do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. E nós esperamos essa volta de Jesus descendo na nuvem para nos levar para viver eternamente com ele. Amém? Amém. Então, irmãos, com base nessa palavra, que Jesus vive, que está nessa manhã aqui, está com você aí na sua casa, nós vamos dobrar os nossos joelhos, e eu te convido a orar, colocando tudo que está no seu coração, né, aquilo que você quer pedir, e tendo a certeza que Jesus, ele está te ouvindo, ele está bem aí do seu lado. E se por algum momento nós duvidamos que Jesus, ele estava conosco, que a gente possa pedir perdão a ele, que a gente possa nunca mais duvidar que Jesus está conosco todos os dias, né? Todos os dias. Nós não sabemos até quando nós vamos estar nessa terra,
até quando nós vamos viver, mas até o último dia da nossa vida, Jesus ele vai estar conosco. Amém? Então eu te convido a orar nesse momento, que a sua oração ela seja de gratidão a Deus, porque Jesus ele fez esse sacrifício. Minha mãe está indo para a UPA, viu? Está passando mal dessa. Sua mãe? Nós vamos agradecer a Deus, nós vamos pedir, e eu já quero colocar aqui também diante dos irmãos que estão aqui, que estão em casa, um pedido aqui do pastor Rony, para orar pela sua mãe, dona Usofina, que foi para o UPA agora, não está passando bem. Nós possamos também colocar essa oração diante de Deus, para que Deus ele possa entrar com a sua providência e salvá-la, porque com ela ele já está, que ele possa confortá-la, que ele possa livrá-la de todo o mal, em nome de Jesus.
Amém. Continue orando, continue clamando, porque existe um Deus poderoso a nos guardar, nos livrar. E Ele está aqui nesse momento, Ele está ouvindo cada oração. Nesse momento nós vamos levantar a nossa voz em oração a Deus. Eu queria convidar aqui o Bispo Wellington para fazer essa oração. Que você continue a sua fé em Jesus, porque Ele nunca nos abandona e nunca irá nos abandonar. Amado Deus e eterno Pai, graças damos a Ti nessa manhã, Senhor, gloriosa. Manhã, ó Deus, em que estamos na Tua casa, voltados para a oração. Estamos nesse a sós contigo, Senhor. E obrigado, meu Pai, por este privilégio, esta oportunidade de poder levantar a voz na Tua casa, Senhor. Satisfazer o desejo do nosso coração, que está orando em todo o tempo, Senhor. Muito obrigado por esta manhã, por cada vida que está aqui, Senhor, por cada vida que está além da quarta parede, que todos nós estejamos conectados, ligados aos céus, plugados ao Teu trono, Senhor. Ó, meu Pai, nós não abrimos mão, Senhor, de estarmos conectados contigo, ligados ao céu, 24 horas, pensando, Senhor, somente nas coisas que são de cima. Muito obrigado, Deus, por essa manhã. Ó Deus, a nossa intercessão também, por aqueles que estão enfermos, por cada nome que tem chegado, como nessa manhã, Senhor, Tu já me mostrava a Tua filha Osofina, e nós clamamos pela saúde dela, Senhor. Tudo que esteja ali, ó Deus, trazendo um desconforto para a sua saúde, seja repreendido. Ó Pai, restaura ali todo o tecido, toca, ó Deus, pela fé, do alto da cabeça à planta dos pés, restaura ali todo o teu metabolismo, ó Deus, todas as tuas funções orgânicas, Senhor, dê saúde a ela, porque Tu sabes, ó Pai, todas as coisas. Guarda em todo momento, como também a sua filha Rosângela, toda essa família, Senhor, que Te serve. Muito obrigado, ó Deus, pela fé que tem em Ti. E aos demais enfermos que nós temos listado, Senhor, lembramos da Heloísa, Senhor, continua abençoando, dando a ela, Senhor, saúde, paz, prosperidade e todos aqueles outros nomes que têm chegado, Senhor. Ó Pai, queremos exaltar o Teu nome por isto. E a cada um aqui que goze de saúde, saúde plena, Senhor, que Tu dê a cada um de nós uma longevidade de dias com saúde plena, Senhor, com vigor físico para aplicar tudo isto na Tua obra, Senhor, no Teu Evangelho. Também lembramos deste ministério, esta igreja, ela tem uma função, ela tem um propósito nessa cidade, pois foi Tu que implantaste. Usa, Pai, todo mecanismo, Senhor, toda a estratégia, para que ela continue se posicionando, para que ela continue reinando, para que ela continue evangelizando, Senhor, abençoando, meu Pai, essa cidade de Araruama, juntamente com a prefeita e com os demais liderados, para que tenhamos uma cidade quieta, uma cidade santa, uma cidade temente a Ti, Senhor. Sim, ó Pai, lembramos também, ó Pai, de cada membro desta igreja, que se sinta pastoreado pelo Teu Espírito Santo, se sinta tocado, se sinta atraído, Senhor, pelaquilo que é Teu, pelaquilo que vem do céu. Ministra, Senhor, em todos os corações a Tua vontade na vida de cada um aqui. E também lembramos, ó Pai, aquilo em que não foi trazido à tona, não veio em memória, mas que nós necessitamos. Estamos no culto de oração, nós clamamos, Senhor, para que não falte sobre nós as Tuas bênçãos. Queremos exaltar o Teu nome, dando a Ti toda a honra, toda a glória,
e continue, Senhor, aplanando os nossos caminhos, para andarmos na Tua presença, buscando a Tua face, e que sejamos sempre conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Que não falte a nós a Tua mão protetora. Assim oramos, ó Pai, e assim agradecemos, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode concluir a sua oração. Vamos dar sequência, né? Vamos passar esse momento, o momento da unção. A unção que despedaça todo jugo. Está previsto na palavra e é importante praticar a palavra. Quando nós praticamos a palavra, não tem como ser diferente. Os céus se abrem e Deus nos abençoe. Amém? Vamos fazer então esse momento. Pai, graças damos a Ti mais uma vez por esta prática da Tua palavra, que nos ensina que a unção com óleo despedaça todo jugo. E nesta manhã, Senhor, que Tu toque com esta unção desde a raiz, desde o nascedouro, desde o momento de concepção na vida de todos nós. E tudo, ó Deus, que nos prendeu, tudo que foi dificuldade, tudo, Senhor, que foi impedimento, seja colocado agora por terra, desfeito em nome de Jesus, para que tenhamos uma vida que venha fluir, Senhor, de gozo, de alegria, de vitória e de conquista, como diz a Tua palavra. Que a unção dessa manhã, ela possa, Pai, colocar todo jugo despedaçado por terra, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém? Por enquanto estamos no novo normal, precisamos seguir alguns protocolos e vamos fazê-lo. Vamos realizar o ato. Pai, aqui está o óleo, nós colocamos, Senhor, pela fé, tocando no corpo, na alma, no espírito, Senhor. Como já oramos, tudo que prendia, pela fé não prende mais. Tudo que precisava ser expurgado, retirado, removido, desde a raiz. Que essa unção, ó Pai, arranque pela raiz todo o mal, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada e, acima de tudo, fluindo no Teu Espírito Santo. Que cada um que esteja enfermo, ó Deus, por extensão, receba nesse momento o toque da unção, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor, e para a cura daqueles que necessitam. Aqueles que precisam de libertação sejam libertados em nome de Jesus, mas que todos nós possamos permanecer salvos em Cristo Jesus. É a nossa oração, a nossa intercessão, crendo, ó Pai, no que temos orado, e selamos tudo isto no reino espiritual, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Glória a Deus, querido. Estamos chegando ao final dessa manhã. Muito bom vê-los aqui, né? Esse grupo bom, graças a Deus. A você que está participando, né? Tem permitido entrarmos no seu lar, isso é muito bom.
Nós estaremos todos os dias aqui de 10 às 11, com exceção de quarta-feira pela manhã. Mas quarta-feira à noite, 19h30, estaremos aqui. Deus já até falou o nosso coração como será o culto de quarta-feira. Eu já estou ansioso, como hoje estava para vir aqui nessa manhã. Quero agradecer a você, a vocês aqui presencial. E amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui nessa mesma plataforma digital, plataforma presencial, né, nesse novo normal que veio para ficar. E eu creio que vai melhorar, porque antes nós estávamos nas 4 paredes, agora estamos além da 4ª parede. Eu quero agradecer a Deus que os 3 dias passados tivemos um alcance de 790 e pouco, depois 500 e pouco, e a última foi 1009, 1092, uma coisa assim, um número expressivo de pessoas que têm sido alcançado através da live, através desse momento aqui. Amém? Vamos impetrar a bênção apostólica. Queremos dar o nosso abraço, receba o nosso abraço aí de todos presenciais, e que Deus possa continuar abençoando. Temos alguns nomes aqui, nós podemos até conjecturar, interagir com você, mas são muitos nomes que passam, como a Ieda, como a Lúcia e tantos outros aqui. Muito obrigado pela tua participação, queremos abençoá-lo com esse gesto e começa a divulgar a esse momento aqui. Vamos orar ao Senhor. O amor de Deus, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, bem como as doces consolações do Espírito Santo, continuem sobre todos nós. E aqueles que têm uma visão de Jesus ressuscitado, diz amém. Está encerrado. Deus abençoe. Amamos a você. Dê um tchauzinho para 3, 4 pessoas aí.